Então, boa tarde, pessoal. Muito obrigada por todo mundo que veio aqui hoje. Não é muita gente, mas mesmo assim vale a pena a gente fazer isso e bater um papo. E por que a gente está aqui hoje, né? Como eu venho explicando a semana inteira, reforçando todos os dias lá no grupo dos convidados do Interact, explicando um pouquinho para o pessoal do Rotaract, a gente está na Semana Mundial do Interact, que é uma semana voltada para comemorar o aniversário do Interact, né? Então, esse ano a gente está fazendo 58 anos de Interact no mundo. Então, a gente pega essa semana do dia 5 de novembro totalmente dedicado ao Interact. É o dia que seus amigos vão ficar de saco cheio de tanto que você vai falar do Interact. E foi o que realmente aconteceu. Mas é importante para a gente ter essa visibilidade maior. E todo dia a MDIO, que é a Organização Multidistrital de Informações do Interact Brasil, ela planeja um tema para cada dia. Por exemplo, ontem eles fizeram uma live no YouTube com o tema carnaval. Teve apresentação musical, concurso de fantasia. E aí a gente teve também dias com o tema meio ambiente. Teve o dia 5, que foi a comemoração do aniversário do Interact. E hoje, como proposta, a gente tem essa interação com o Rotaract, né? Que a gente preza muito por esse companheirismo entre os clubes, né? E a gente não tem tanto isso, né? Então é algo que vai ajudar a gente a reforçar daqui para frente. E o que a gente pensou, a gente como Interact, pensou para fazer hoje? A gente sabe que a diferença conhecida do Interact, Rotary e Rotaract é a idade, né? Mas eu creio que tem diferenças também no planejamento das coisas, nos projetos, nas reuniões e no companheirismo, né? Então, a gente teve a ideia, como o Rotaract é o nosso próximo ciclo dentro do Rotary, né? A gente queria ouvir um pouquinho de vocês, rotaractianos, como que funciona, o que vocês fazem, vocês que já foram do Interact, a Ana tá, que eu sei que já foi do nosso. Então, qual que é a maior diferença que vocês sentiram do Interact para o Rotaract? O que vocês esperam para o Rotary, alguns que são mais velhos, ou não também, né, o que vocês imaginam? Contar um pouquinho, pode contar um pouquinho do clube de vocês. E para começar, eu vou pedir para que cada um se apresente, eu vou chamando aqui, pode abrir o microfone, porque eu creio que a gente tenha muita galera aqui do Interact que não conhece os Rotaractianos, né? Então eu acho que é bom a gente fazer isso. Então eu vou começar me apresentando. Acho que a maioria aqui me conhece, né? Mas prazer, meu nome é Ana Luísa, eu sou presidente do Interact Clube de Campinas Jovens em Ação. Eu tenho 16 anos e estudo no Colégio Progresso aqui no Cambuí. Então, Ana, se quiser se apresentar, por favor. Eu sou a Ana, me chamo Ana Cláudia, né? Mas todo mundo me chama por TAC. Me estudei também no ProES, com a maioria das pessoas. Estou na FACAMP, fazendo administração no primeiro ano. Entrei no Rotaract em 2018? Faz 2 anos, eu acho, mais ou menos. Mas eu também estava no Interact quando eu tinha 17 anos. Aí eu tive a obrigação de sair ou passar para o Rotaract. Mas minha mudança foi bem mais de obrigação pela Suzy do que por mim. Mas foi muito bom ela ter me puxado. E hoje em dia eu tô gostando. E eu tenho 19 anos. Alisson, você está com o microfone ligado aí? Consegue falar com a gente? Eu tô. Consegue me ouvir? Consigo. Legal. Meu nome é Alisson, eu sou presidente do Rotaract Campinas Universitário e eu já me formei, graças a Deus. Então, não sou mais universitário, me formei em Jogos Digitais na FATEC, americana. Beleza, obrigada, Alisson. Beatriz Souza, fala pra gente um pouquinho de você. Oi, boa tarde, meu nome é Beatriz, eu tenho 16 anos e eu conheci o Interact pela Verena, porque ela sempre colocava fotos dela indo com as crianças e fazendo projetos sociais. E eu achei isso muito legal e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que na minha antiga escola tinha, e infelizmente na minha nova escola não tinha mais. No caso, eu sou do Poliedro agora e antes eu era do Imaculada. E eu resolvi vir para o Interact justamente por este motivo. E também eu gostei bastante porque você conhece muitas pessoas e aprende muitas coisas em questão de convivência. Então está sendo muito legal para mim por conta disso. Que bom, Bia. Esse é um dos principais objetivos do Interact, né? Gabriela Moisés, fala pra gente um pouquinho de você. Bom, como apresentado, meu nome é Gabriela Moisés, eu tenho 15 anos, estudo no Colégio Etapa, né, e eu conheci o Interact através de uma amiga minha que é do Interact de Valinhos,
ela postou nos stories e eu vi, e aí eu fui lá ver melhor, também estava procurando nesse momento trabalhos voluntários, eu estou gostando bastante. Eu até indiquei para uma amiga minha de Belo Horizonte o Interact, então ela provavelmente vai... A internet da Gabi tá travando um pouco. Tá ouvindo a gente, Gabi? Tá conversando com ela agora. Mas isso está acontecendo bastante. Um segundo. Tá, fica tranquila, fica tranquila. Acontece. Quinta-feira também viemos aqui falar com o pessoal, meu computador travou, tive que abrir outro computador, deu tudo errado. Dá para me ouvir agora? Agora dá. Desculpa. Bata minha porta. É que a internet aqui é melhor. Então, meu nome é Gabi, eu tenho 15 anos, eu estudo no Colégio Etapa. Conheci o Interact através de uma amiga minha que está no Interact de Valinhos. Ela postou e eu fui conhecer mais, estava procurando outro projeto voluntário. E eu indiquei para uma amiga minha de Belo Horizonte, que ela está gostando bastante, para ela conhecer, né? Porque eu estou gostando bastante. E eu quero perguntar é que, assim, eu quero estudar fora. E aí, se eu for estudar fora, tipo, eu fui com o Rotaract aqui de Campinas ou lá fora? Só uma dúvida mesmo que eu estava pensando. Então, na verdade, a gente tem Rotary no mundo todo, assim como Interact, Rotaract. Então, se você for para lá, quando você estiver indo para a faculdade, é bem possível que você encontre, sim, um Rotaract aonde você esteja indo, né? Oi, Matheus, tudo bom? Oi, galera, tudo bom? Se apresentando aqui. Quem é esse? Vocês conhecem? Sim, é o Matheus, presidente Sei do muito bem Rotaract. quem é. Boa tarde, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, estou como atual presidente do Rotaract Clube de Campinas, tenho 21 anos, sou estudante de Direito na PUC e é isso, eu fui interactiano por 4 anos, 3 anos e pouco, fui vice-RDI, fui secretário do clube, fui diretor de finanças da Interact Brasil, então é isso aí, isso é um pouquinho de mim. Por favor, continue. Desculpa o atraso, estava chegando de viagem. Eu fiz a reunião do clube do carro hoje. Então, aí. Fica Desculpa o atraso. tranquilo, Matheus. Foi Fica chique. tranquilo. Então, aproveitando a deixa, Natan, você quer falar um pouquinho sobre você? Bem, vamos lá. Meu nome é Natan Nogueira, inteiro Natan Nogueira Gonçalves, tenho 20 anos. Atualmente não ocupo nenhum cargo específico no Rotaract Clube de Campinas. Sou um associado que está voltando à atividade agora, por conta da universidade, das mudanças para Limeira. Eu faço nutrição na Unicamp. E aí, por conta de todo esse movimento, eu acabei precisando dar uma desligadinha do clube e tal, mas eu voltei. Como disse, não ocupo nenhum cargo, mas eu já ocupei o cargo de secretaria do Rotaract, do Interact e de tesouraria também. Então, só que na época do Interact, comecei aos 15 anos, também por indicação de um colega da ETCAP, né, eu fiz Química, então, técnico, como estava dizendo aqui anteriormente para vocês, foi o Peroco até, que olhou para mim e falou, não, você vai curtir, pá. E aí eu fui, e desde então não parei nunca mais. Estou muito feliz de poder estar participando, e hoje não ocupo nenhum cargo, mas aproveito bastante o clube e a todos. Espero que vocês possam aproveitar assim como eu. Uma experiência muito rica, transformou muito para mim, muita coisa. Isso. Abrindo oportunidades, né, para todo mundo. Heitor, fala pra gente de você. Boa tarde, gente. Sou Heitor, eu sou interactiano há 2 anos e tenho 17 anos e estudo mecânica no Bentão. Esse ano eu não peguei cargo, mas ano passado fui diretor da comissão de projetos. Obrigada, Heitor. Vamos aproveitar que a Gabi Levinson entrou. Gabi, a gente está se apresentando aqui para todo mundo, com o nosso nome, onde a gente estuda. Micaela, você quer se apresentar? Meu nome é Micaela, eu tenho 16 anos, 17. Eu estudo no Progresso e eu sou convidada do Interact há alguns meses. E, na verdade, eu conheci há uns dois anos atrás pela Sofia, mas eu só vinha começar a participar esse ano.
Isso, Micaela vai tomar posse semana que vem junto com a Bia, com a Gabi. Legal. Levinson, você tá aí? Fala com a gente. Oi, tô aqui. Se apresenta pra gente. Meu nome é Gabriela, mas todo mundo me chama de Levinson. Eu tenho 16 anos, eu tô fazendo meio ambiente na ETCAP. E eu ouvi falar do Interact mesmo, junto com a Mica, quando a Sofia apresentou pra gente na sala de aula, acho que lá no 9º ano. E eu tava envolvida em outros projetos e tal, e agora que eu não tô mais envolvida em nada, o Thiaguinho me chamou para participar, eu falei, por que não? Vamos lá, né? E é isso. Faltou alguém? Acho que não faltou ninguém, né? Beleza, então. Então, pessoal, queria ouvir agora um pouquinho dos rotaractianos que já foram interactianos. Qual que é a maior diferença, além da idade, né, de um clube para o outro? Os projetos, as reuniões, o que vocês fazem e gostam no Rotaract e essas coisinhas. Podem ficar à vontade. Quem vai? Nossa, começou aí, Ana, pode ir. Vai, Matheus. Depois você joga para mim que eu jogo para Ana. Vai. Bom, tá bom. Eu saí do Interact, terminei minha última gestão no Interact na gestão 16-17, metade de 2017 foi meu último ano como interactiano. Eu escolhi naquele momento, sendo bem honesto com vocês, não seguir diretamente para o Rotaract, porque eu estava no cursinho, tinha planos de sair de Campinas, estava cansado já, estava saindo da representação distrital e tinha cargo também na Interact Brasil na época, e foi bem difícil para mim essa saída, né, do Interact, porque foi algo que para mim fez parte da minha vida de uma maneira muito importante, foi muito forte assim o que eu vivia no Interact. E assim, o que eu posso dizer para vocês é normal você não ter vontade, às vezes, de querer ir pro Rotaract, infelizmente. E dói para mim falar isso, sabe? Eu sou presidente do clube hoje. Mas é normal e é muito diferente mesmo. É uma faixa etária diferente, você está num momento da sua vida diferente, e as pessoas que estão ao seu redor também estão com uma outra pegada. Você vai entrar num clube com pessoas que você já não conhece, às vezes acontece muito de você tá no Interact há muito tempo, você conhece muita gente, você é muito conhecido pelas pessoas, e isso não vai acontecer no Rotaract. Você vai chegar como desconhecido, vai chegar sendo, vamos colocar aí, um Zé Ninguém, assim. Mas para mim, o que é a maior diferença mesmo foi o modo de lidar com as coisas. No Rotaract, a gente tem uma liberdade muito maior para fazer os nossos projetos andarem por si só. E no Interact, muitas vezes, a gente acaba dependendo, nem que seja... Ih, caralho. Tá travando um pouquinho, mas estamos te ouvindo. Agora travou de vez, será? Você quer continuar, Ana? Vem eu? Ou vai Natan aqui ainda? A Natan tá aqui também? Fala aí, Natan. Deixa eu ver se ele tá. Tô aqui sim, galera. Não sei. Eu só tô trocando de lugar, carregando o computador, mas daqui a pouco eu falo. Tá. Deixa eu ver se eu... Voltou, Matheus? Tá de volta? Acho que não. Vai eu? Vai, Ana, fala um pouquinho pra gente aí da diferença que você sentiu. Você ficou pouco tempo no Interact, né? Eu entrei por causa do meu irmão, né? O pessoal conhece o meu irmão, o João, o Takahara, o Taki também. E eu fui bonde, assim, porque eu queria fazer alguma coisa interessante, né? Eu fazia dança, depois parei por causa da escola. Aí eu fazia nada e eu precisava fazer alguma coisa. Eu tava na oficina e eu tava muito sobrecarregada só nos estudos. Então aí eu descobri o Rotaract pelo meu irmão, né? Pelos amigos do meu irmão. Eu fui junto numa reunião, só que eu me assustei muito. Eu demorei um mês para voltar. E nisso eu fiquei na minha cabeça.
eu preciso fazer trabalho social porque eu gosto. Eu sinto que eu gosto de criança, amo. A melhor parte do trabalho social para mim é a parte das crianças. Então eu fui nisso. Eu acho que mais os projetos que acontecem quando a gente vai em algum lugar e a gente sente como que é, acho que é a melhor parte, porque você sabe se você gosta ou não. Porque no hostel ele tem muita parte de burocracia, como eu sempre chamo, que é uma parte que acho que ninguém gosta assim exatamente, e acho muito estranho você tem, tipo, do 12 aos 18 anos fazer umas coisas, tipo, que não é exatamente obrigatório, né? Mas que você tá lá, você sente que é obrigatório porque pede. E eu não sabia de nada, nem Interact, sinceramente, não sabia de nada. Eu só sabia fazer trabalho social, era isso, aparecer na reunião porque era obrigatório para você ser associada e ganhar o PIN na reunião. E nas reuniões do Rotarianos comer as bolinhas de queijo e coxinha, era isso que eu sabia fazer. Aí, quando eu mudei pro Rotaract, eu meio que fui obrigada a sair, né, por causa da minha idade, que foi 18 anos. E aí foi na fase que o meu clube já estava numa decadência, assim, já na parte financeira, já na parte associada, já na parte de projetos, era tudo, assim. Então a Suzy, né, que eu acho que alguns de vocês conhecem, ela é a nossa coordenadora, que num dia bem aleatório, assim, de reunião do Interact, não lembro. Aí eu sei que a gente sempre via ela e ela me chamou, eu e a Laura, por causa da idade, eu fui. Só que no começo eu não estava querendo ir. Eu achava que a Interact já estava bom para mim, porque eu não sabia de nada. Eu estava com medo, porque o Interact é muito mais muito puxado. Assim, você está sozinho, não tem nenhum coordenador com você o tempo todo, não tem ninguém, um adulto, né, para te ajudar. Então era mais. Tinha o Matheus, tinha o Natan, e era isso para mim. E no começo, para mim, foi difícil, porque eu já ganhei cargo de secretaria, que é o cargo mais tenebroso, eu acho, do Rotary, porque você sabe de tudo e, ao mesmo tempo, eu acho que você sabe de nada, porque o pessoal pergunta e na hora eu não sei de nada. E eu entrei na imagem pública, que eu gostava, né? Eu faço administração, é uma parte que eu quero entrar para o marketing. Então, eu quis entrar isso mais de boas, assim, eu aceitei suave. Só que tinha secretaria que, se você pega um cargo de primeiro, não sabe de nada, é um ano inteiro aprendendo na raça, assim. Tem pessoal que vai te ajudar, tem pessoal que não. Tem hora que você vai precisar do distrito e tem hora que ele não te ajuda na hora, e só depois de algum tempo você consegue resolver as coisas. Também tem um Clube Eficaz, eu não sei se o pessoal conhece do Interact, que acho que é uma plataforma muito legal, só que muito... Ai, parece aquele... Desatualizada, não é? Parece um joguinho de criança, assim, tá escrito, o que tem que fazer aqui? O que tem que colocar aqui? É muita informação para muita coisa. Então, nesses 2 anos de Rotaract, até de Interact também aprendi muita coisa, mas no Rotaract eu acho que você aprende muito mais, porque é muito na raça, e é muito você mesmo. Se você vê a secretária, você aprende, acho que, muito mais coisa do que um associado normal, assim. Ou até mesmo a de pública, até mesmo de projetos, presidente, até mesmo, tipo, acho que eu faço até mais coisa do que o Matheus faz, algumas vezes. Então, acho que mais isso. Hoje em dia, Tenho certeza disso. o Rotaract, acho que a diferença é que você aprende muito bem, muito junto também, até mesmo, tipo, eu faço muita coisa, só que se eu precisar de alguém, tem o Matheus, o Natan, a imagem pública não é só eu que faço, o Natan muitas vezes me ajuda, então mesmo ele não tendo cargo, ele tem um sub-imagem pública aí no meu lado, acho que é isso. Acho que foi bastante coisa. Eu acho que eu vou tentar não sei se eu acho que estou falando bastante coisa que nem a Ana, mas eu vou tentar ser resumidinho. A minha experiência com a Interact começou no ensino médio, como eu tinha introduzido com vocês logo no comecinho da reunião, aí mais informalmente. Eu tinha acabado de entrar, mas eu estava no 2º ano nessa época, eu tinha 16 anos, era um ano bem conturbado para mim. E eu sempre tive em mim, na minha vida, assim, nessa época eu queria fazer ciências sociais, então eu estava bastante nessa toada, assim, das pegadas sociais. E nessa idade, quando você é adolescente, tudo é muito intenso, então você tem algo a defender, você tem muitas filosofias, tal.
e de alguma maneira eu precisava dar vazão para isso. E eu tinha conversas sobre essas questões mais amplas e sobre como ser mais ativo na sociedade, muito com o Peroco, que era um ex-associado do Interact. Ele viu isso em mim, e aí na época era o Raineri, que hoje é um outro associado também do nosso clube do Rotaract, que era presidente. Eu me lembro até hoje, assim, que ele falou, ele estava no ônibus voltando para casa, e aí ele falou assim, acho que você vai gostar, eles vão gostar de você é excelente, assim, você gosta muito, você gosta de conversar, discutir, você trabalha muito bem em grupo e tal. Falei assim, vamos ver. Eu fui e me apaixonei completamente pelo propósito do Interact. Mudou absurdamente as minhas perspectivas. Eu já entrei com cargo também, como a Ana. Eu fui tesoureiro. Eu já ocupei vários cargos, desde Interact a Rotaract, assim, vários. De vice-presidência até DQA. Eu já fiz bastante coisa. E eu comecei com a tesouraria no Interact. No início, eu lembro que a gente tinha uma caixinha, assim, para colocar o dinheiro físico. Eu lembro que eu contava moedinha, mandava mensagem particular para as pessoas da mensalidade e tal. E também gerenciava o caixa, era bem interessante, era um pouco rudimentar nessa época. E aí eu acabei aprendendo bastante coisa, assim. Mas é isso que a Ana e o Matheus disseram, não existe tanta autonomia. Você fica um pouco mais fechado nas delimitações do Rotary e do distrito, mas os eventos são muito ricos, eles são muito divertidos e de alguma maneira você também enriquece a sua adolescência de muito profissionalismo, de trabalho em grupo que você vai ter que ter no futuro, né? Já indo para o Rotaract aconteceu, eu tive um gap de tempo aí, né? Porque época de vestibular e tal, então para mim foi um pouco distinto. Eu acabei não entrando diretamente no Rotaract também. Eu saí do Interact, me desliguei por conta dessa época de vestibulares. Entrei 2 anos depois, junto com a Ana, mais ou menos nessa mesma narrativa que ela trouxe. Eu me lembro até hoje. A Laura, que era uma das presidentes iniciais, ela tinha acabado de chegar no Brasil, não lembro bem onde ela estava nos Estados Unidos, não sei. E aí nós éramos já muito próximos desde o Interact, né? Foram 3 anos, participei de muita coisa. E aí ela me chamou e falou que a Suzy tinha conversado com ela, falou que tinha ataque também, e ela falou assim, a gente gosta muito de você, acho que você tem um perfil excelente, você quer ser meu vice-presidente? Assim, do nada ela lançou para mim, e ela era presidente, eu falei assim, meu Deus, eu vou ser vice-presidente do clube, do Rotaract, que já tem uma outra pegada, né? Uma coisa um pouco muito mais prática, temos autonomia, estou começando a universidade agora, e, enfim, foi bem intenso esse processo, mas foi bastante proveitoso. Eu lembro que no começo foi um pouco desafiador, a gente tinha poucos integrantes no clube, houveram algumas questões interpessoais, mas a gente contornou bem. Nessa época que eu era vice-presidente, eu e a Laura trabalhamos muito bem em uma época, a gente coordenou vários projetos interessantes, acho que a TAC lembra bem de alguns deles, e inclusive no fim do ano, né, Setembro Amarelo, acabei ajudando bastante. Outros de Dia das Crianças também, a gente fez vários, um Interact que eu não me esqueço, é o de Natal, que acho que a TAC estava comigo também nessa época, e enfim. Mas a respeito dessa alteração, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, sim, é um pouco mais assustador, porque está sendo cobrada autonomia e maturidade em todas as esferas da sua vida, não somente no clube. Você assume cargos de responsabilidade para você. Então, ou você está numa universidade, você tem uma outra rotina, você tem um outro nível de exigência, você também tem outras potencialidades, você, de repente, tem maior ou menor autonomia financeira, isso varia muito. Então, no mesmo clube tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha, tem gente que só estuda, tem gente que ainda nem entrou na universidade, sabe, já tem 19, 20 anos. Então, assim, de lugares muito distintos, com experiências muito distintas. Eu acho que é o core, assim, do Rotary, eu enxergo que é um dos lugares mais potentes e férteis é o Rotaract, né? Porque a gente é adulto, em tese, e tem muita coisa na cabeça, muita vontade de produzir, de colocar para frente, só que a gente tem que sustentar e bancar os nossos rolês, assim, os nossos projetos. Então, é a gente que banca tudo, basicamente, organiza tudo, dá um jeito, estrutura os projetos, pensa, e não tem essa necessidade de um feedback para alguém que supostamente tem mais experiência. A gente troca entre nós, então o intercâmbio entre os Rotaracts, isso acontece muito, existe para os rotarianos também. Mas em contrapartida, quando isso dá certo, né, quando toda essa dinâmica interna dá certo, é muito rico, né? Os encontros também são diferentes, porque cada um tem uma idade diferente, a gente já é mais velho,
Então, os meios mudam um pouco, os assuntos mudam um pouco, não é algo tão lúdico como a Ana disse para a administração, né? Eficaz, recebe um outro caráter, é um pouco diferente. As parcerias também são bem diferentes, os horários de reunião mudam e os projetos também, porque todo mundo tem uma vida muito mais individual agora, né? Você não está mais tanto no ensino médio, aquela mesma rotininha, cada um tem uma demanda. Mas é bastante rico, e o que eu gostaria de dizer para vocês, assim, é que eu não me arrependo nem um pouco de ter sido jogado, assim, pro Rotaract, querendo ou não, acho que eu estava em sintonia, e foi bem interessante uma coisa que a Laura disse, e na época que elas pensaram, ela e a Suzy, que era uma dessas rotarianas, né, que orientava a gente, pensaram diretamente em mim, talvez porque eu tinha sintonia e sempre tive muito com o Interact, sempre gostei muito de participar de ação social, gostei muito de participar de projetos para a comunidade, enfim, de inúmeras maneiras. E eu vou dizer para vocês, me enriquece muito no sentido de trabalho em equipe, de comunicação, de responsabilidade, com projetos, e ter constância, e ter presença, e disciplina também, principalmente. Eu acho que é muito, muito importante, de união, mas acho que, acima de tudo, a maturidade que você ganha para lidar com os conflitos, ela é muito, muito, muito grande, porque você tem que lidar, vocês e o seu grupo ali, e vocês têm que sustentar aquilo, né? Não tem ninguém para você correr, pedir ajuda. Sempre tem, claro que tem, mas vocês precisam lidar com o que vier, né? E às vezes o clube cresce, às vezes o clube restringe, enfim. É bem flexível, mas é muito rico, e eu vou dizer para vocês que eu vejo um potencial muito grande nessa transição de Interact para Rotaract, mesmo independente do caminho que você faça. Mas eu recomendo para vocês, quem tiver vontade, além das questões profissionais que enriquece do ponto de vista pessoal, são experiências únicas que você vive, e para si e com os outros são amizades únicas. A Tá, que é uma das pessoas com que eu mais converso há uns 2 anos, 1 ano, assim, uma grande, grande, grande amiga que eu fiz. Então, o Matheus também conheci depois, eu conheci muita gente, e eu levo para a vida, com certeza. É aquela mesma proposta que vocês ouviram quando vocês entraram na Interact, se lembram? Se vocês souberem aproveitar, isso de fato se dá, assim, no futuro. É muito bom. Acho que era isso. Não sei se me alonguei muito. Não, perfeito, Natan. Alisson, acho que você tem uma história no Rotaract um pouco diferente, ou não? Conta pra gente como é que foi. É bem diferente, Aninha, porque assim, eu entrei no Rotaract faz pouco tempo e eu me arrependo muito de nem saber que o Interact existia na minha época. Então, assim, eu sinto falta de não ter estado no Interact, pois eu teria aprendido muito, eu seria outra pessoa hoje em dia. Mas o que eu vejo é assim, você está em uma família, que é o Interact, né, e você está migrando para outra família, que você ainda não conhece. Então, eu acredito que seja esse sentimento. Mas a gente sabe que a maior parte, não posso falar todo mundo, mas a maior parte das pessoas que estão na família rotária são boas pessoas, né? E todos se importam. Então, assim, o que eu posso contribuir para esse diálogo tem um rapaz chamado Moser no nosso clube, e ele já passou por diversos clubes, acho que uns 7 clubes de Rotaract na vida dele. Então ele já viu muita coisa. Então ele conta pra gente as diferenças que existem em cada Rotaract. E eu acredito que seja mais uma questão de você se identificar com o clube que você tá, né? Então assim, você está saindo de um Interact agora, tenta visitar o clube, ver como é que ele funciona e tudo mais, para você também não ser pego de surpresa. Eu acredito que seja mais uma questão assim, porque é muito diferente, né? São pessoas diferentes, locais diferentes, cidades diferentes, então muda muita coisa. E para ser sincero, assim, nessa transição, eu fico feliz que o Rotaract não tenha mais esse limite de idade, porque eu tô com 29 anos e eu não tô pronto para migrar para um Rotary, sabe? Eu sei que muda muita coisa. E assim, eu fico feliz de estar no Rotaract, pretendo continuar nele, e talvez um dia eu migre para o Rotary. Eu sei que a pessoal fala muito sobre essa desistência, né, da família rotária, tipo, do Interact para Rotaract, de Rotaract para Rotary. E eu acredito que as coisas estejam mudando também no mundo. Muito se fala em mudança. E
acho que é uma questão da gente trazer a nossa bagagem. Por exemplo, quando eu for pro Rotary, eu acredito que eu vou ter aprendido muito no Rotaract e que eu posso contribuir com o Rotary que eu tiver. E eu sei que cada um de vocês aqui tem uma experiência única no Interact, que vocês podem contribuir muito com o Rotaract. Que a gente precisa disso também, sabe? Eu vejo clubes de Rotary que precisam da juventude do Rotaract, e aí, falando pelo meu clube, tá? Eu vejo que a gente precisa da energia pessoal do Interact, por exemplo. Então, eu acredito que seja muito legal essa troca em si. Essa proposta de interação entre Interact, Rotaract e Rotary tem muito essa questão da idade, né? De projetos mesmo na prática ali. A gente foi ontem com o Alisson fazer pizza, né? Então, eu acho que é legal dar essa misturada. E às vezes eu fico pensando também sobre essa questão da mudança de idade, né? Porque eu acho que 30 anos talvez seja muito pouco para você ir para um Rotary direto, né? Acho que a cabeça provavelmente ainda está muito no Rotaract, muito mais do que no Rotary, né? Porque no Rotary, pessoas de bastante idade, né? Não, olha. Eles fizeram essa mudança porque, tipo, há 30 anos atrás, a pessoa já saía com 30 anos com uma carreira, né? Com tudo pronto. Mas o mundo mudou demais, de lá para cá. E com 30 anos a gente ainda está se descobrindo, sabe? A gente não está pronto para seguir com a vida, uma família e tudo mais. Isso é um ponto mesmo a se observar, né? E em relação às reuniões, né? Acho que a Ana deve lembrar um pouquinho mais, que ela é mais recente. A diferença nas reuniões, vocês fazem em protocolo? Como é que é? Bem, é para todo mundo ou é para alguém direcionado? Como que é isso? Vocês sabem, se alguém tiver alguma ideia aí. Tá, que você que está na secretaria aí, eu também já fui, mas você que está mais no batente, se quiser falar um pouquinho, porque você pegou desde o presencial até agora, depois eu falo um pouco. No Interact não tem dessa de fazer protocolo, fazer umas atas mais aprofundadas. Nunca vi essa ata do Interact na minha época, então para mim não existia. Era uma reunião muito normal, assim. Até eu gostava muito da reunião do Interact, porque era muito de bobas, é muito conversa, né? No Interact é muito mais formal, você vai lá no palco, sabe aquele caso de Rotary, assim, tem hora que eu não gosto, porque tem esse bagulho formal que eu não gosto tanto, mas comecei a aprender, assim, a sentar lá na frente, porque também era muito tímida, ainda sou um pouco, mas sentar lá na frente, assim, já fica o pessoal me olhando, ter que falar, né? Pra gente, nosso clube, a gente demorou um pouco para ter. Na época que a Laura tava, não tinha tanto, assim. Era muito complicado a parte do protocolo, porque nem existia, assim, direito uma pessoa específica para isso. Só no final, assim, que a gente estabeleceu. Sim, né? Protocolo é com uma pessoa que sabe, assim, fazer protocolo, né? Com qualquer um, eu acho. Para mim, não ia conseguir fazer protocolo. Também o protocolo que o Rotary pede é muito aprofundado, assim. Tem que saber qual os nomes das pessoas, se tem alguma data comemorativa, tem que falar umas frases lá, porque você tem que caçar na internet, então não entendo esses negócios. Mas tem gente que gosta e tem gente que está muito tempo e gosta de ter protocolo por causa da formalidade que o Rotary tem. Então, a gente, né, quando mudou o ano rotário, a gente já introduziu o protocolo, mas tem horas que no EAD não dá certo, porque só se a pessoa falar as pautas assim, só isso, não precisa nem falar quem tá lá, porque então muito mais básico hoje em dia. Não sei se no presencial, quando a gente voltar, vai ter assim ou vai ser que nem normal né? O que mais que tem nessa diferente? Então... pode falar. Pode falar. Não, você teve uma ideia aí, pode deixar. Não, secretaria, a gente quis, eu acho que isso já é normal nos clubes de parte da secretaria já falar o que aconteceu na reunião passada, mesmo a gente repassando as atas para todo mundo, porque obviamente acho que quase ninguém lê aquelas atas, é muito grande, o que eu faço é um textão enorme, que tem hora que eu não leio, nem 2, nem 3 vezes, porque é muito grande.
Eu só escrevo o que acontece mesmo, mas fica bom, né? Então, para mim, quem for nessa secretaria, acho que é muito mais de gostar de escrever, de prestar atenção. Eu sou muito mais da minha, então eu não gosto de falar bastante. Então eu sempre fico de cabeça baixa, só escrevendo assim. Aí o pessoal pergunta o que eu acho de alguma coisa e é isso. Mas tem que ser muito atenciosa, né? Porque tem que escrever desde a hora que começa até o final. Então é muito isso, é muito mais manual, porque é no momento da reunião e depois o pós que tem, né? De fazer a ata, que é complicada também, bem chatinho. Acho que é isso da minha parte. Eu tive a possibilidade de ocupar o cargo de secretaria também. E eu não lembro agora especificamente no Rotaract, no Interact, você lembra? Eu acho que foi no Interact. Foi no Interact, porque eu Foi no perguntei Interact. das coisas do Rotaract, você não sabia tanto. Isso, foi no Interact. E eu me lembro que naquela época ainda essas formalidades eram bem presentes. Eu lembro que eu sempre fui bastante tradicionalista com isso, então eu fazia os resumos, mesmo ainda só um pouquinho. Eu fazia o texto bem grandão, tal, e eu meio que acabava colocando em pauta sempre essa questão da apresentação e da ordem. Lembro de algumas reuniões que a gente tinha naquele palquinho, né, que a gente fala, que tinha uma ordem certinha para apresentar, né, os convidados, direita para esquerda para direita, homens, mulheres, enfim. E aí eu me lembro que eu fazia questão de respeitar isso bonitinho, a lista de presença também. Então, tinha que assinar, né, a ata na próxima reunião, o vice-presidente e o presidente, e depois ler novamente para inteirar quem não estava e quem estava, para relembrar do que ia ser tratado nessa reunião, né, na próxima. Então, eu sempre fui no Interact, eu sempre gostei bastante desse trabalho diligente, assim, né, que a Ana falou, de escrever, tal, prestar atenção. Essa é uma atribuição que eu diria que, assim, eu lembro que quando eu fui no treinamento de Interact, é o braço direito total do presidente, mais do que o vice-presidente diria, assim. A gente, na época, você trabalha muito mais e você é responsável por toda a organização e às vezes até caixa. Então, assim, o que acontece é que todas as informações do externo para o clube e do interno entre os clubes, você vai ser questionado, porque você é responsável por isso. Então, e-mails de convidado para fazer evento, comunicação, documentação interna, sei lá, vai fazer um projeto com alguma instituição, vai fazer o ofício, mandar o ofício, restaurante, supermercado, empresa, qualquer coisa que você queira fazer, essa atribuição mais sentar e escrever para essa parte mais chatinha dos papéis, burocrática, isso fica bastante com a secretaria, né? Eu tive a possibilidade disso também. Agora, pro Rotaract, assim, eu me lembro que quando eu entrei, o nosso clube, a gente fez a nossa primeira reunião, eu lembro até hoje, que foi, tipo, no Starbucks, assim, eu fui convidado, cheguei, acho que a Taki lembra, nessa época tinha, acho que até o Leonardo, né, o Valente, não sei se você lembra, o Valente também estava, e o Valente, estava o Pedro, o Cândido, a Laura, enfim, tinha bastante gente ali, né, muito envolvida no comecinho do clube. A gente não tinha os cargos muito bem definidos, mas, assim, um ponto muito interessante de se dizer, que foi isso que o Alisson acabou trazendo, né, de vocês, o pessoal pronta e formada. Eu não sei como é para vocês estão no Interact agora, mas, assim, você olha os rotarianos, anciões, assim, manja, tipo, 50 a mais, 40 a mais, e os caras tudo cheio de dinheiro, tudo dominando o rolê, assim, uma coisa meio, sabe, alguns com empresas, alguns mais velhos, alguns, enfim. Então, você vê que tem um nível, às vezes, de rigor mesmo, e de tradicionalismo dessa família muito, muito grande. Mas não se assustem, assim, porque você pensa que depois que você saltar para o Rotaract, né, é um quase lá, né? Então, peraí, o que você tem na sua vida até lá? Você não se formou ainda, você trabalha, o que você faz, entende? E essa questão que o Alisson trouxe, ela é muito pertinente, porque, veja bem, a gente nunca está pronto. E eu vou ser honesto com vocês, tem questões, até hoje eu mesmo tenho dúvidas. Tinha na época do Interact, melhorei, mas até hoje no Rotaract tem algumas dúvidas, então a gente nunca está pronto. E eu quero dizer uma coisa para vocês, assim, não se sintam obrigados a suprirem alguns critérios para entrar no Rotaract ou para entrar no Rotary. Então, do tipo, eu tenho que ter essa cartilinha que fica muito na atmosfera, né? Tipo, aí trabalha, já estuda, universidade,
ocupou alguns cargos que você tem, né? O que você tem para oferecer, fica uma coisa meio assim, né? Quando você passa do Interact para o Rotaract. Não se apeguem a isso, se apeguem à experiência de vocês e à vontade de fazer acontecer, porque isso que o Alisson disse da energia do Interact falta muito. Às vezes a gente tem tanta atribuição para fazer, tanta responsabilidade nas nossas vidas, assim, cotidianas, que falta essa energia, sabe? Nas reuniões, você vê que às vezes é uma coisa um pouco estática, não é porque ninguém quer, porque ninguém tá afim, mas é porque tá difícil, porque todo mundo cansado, porque tá difícil, entendeu? Especialmente agora, nesse período. Então, sim, não se esqueçam dessa energia jovem, ela se mantém, mas às vezes ela é um pouco difícil. Experiências com crianças que a Ana trouxe, elas são sempre muito boas para ilustrar esse quadro, assim, né? Então, essa energia falta muito mesmo. Esse ímpeto, sabe, de querer fazer acontecer. E isso é muito mais importante do que você, de fato, ter alguma estrutura pré-existente para passar do Rotaract para o Interact ou para o Rotary. E aí cai um pouco por terra também todos aqueles tradicionalismos. Eu acho que a gente tem que, pensando no período atual, inverter um pouco. É uma família, então... É o que a Ana falou, ela começou a reunião, vou improvisar, mas mesmo assim não foi improvisada, ela teve uma organização dela, teve o registro dela, tem a secretária dela, a gente tem o nosso, tá aqui também para fazer o registro dela. Então, assim, ser um pouco mais flexível também faz parte dessa transição na família rotária, é entender exatamente qual identidade é o grupo que você tá. Isso é muito, muito importante de qualquer outra questão pré-existente e manter sempre isso em concordância com os princípios do Rotary, porque a gente tem que lembrar que a gente está respondendo para eles, e é muito importante também. Acho que esses são os pontos que eu queria dizer. Com certeza, pontos muito importantes para a gente refletir, né? Alisson, conta para a gente um pouquinho como que são as reuniões do seu Rotaract. Ano passado, eu fui protocolo, assim, entrei no Rotary no Rotaract já sendo protocolo, não sabia o que fazer, estava perdidaço, então eu fui atrás de descobrir. E eu gostei, na verdade, porque questão de organização, tudo mais, eu gosto de organizar as coisas, mas agora na pandemia, como presidente, a gente estava um pouco sem saber o que fazer na questão do protocolo. Então, assim, a gente foi atrás de outros clubes para ver o que eles estavam fazendo e adequar um protocolo para não ser, tipo, nem muito formal, nem chato, nem não ter organização nenhuma, né? Então, é uma questão que a gente ainda está trabalhando, para ser honesto, porque a gente não quer uma coisa Rotary, e o que o Nathan falou, tipo, 40, 50 anos, a média baixa, porque tem gente de 60, 70 anos lá dentro, e para eles isso é uma coisa normal. Mas para a gente que é jovem, não é. A gente não quer, tipo, muita formalidade, né? A gente quer ação. E o nosso clube está vendo ainda o que fazer sobre o protocolo, a gente está testando para ver o que não fica chato e para manter a organização também. Então, acho que é muita questão da gente ver o que o clube quer, né? Porque são todos juntos ali, é uma família. Então, a gente vê o que é melhor para todo mundo e o que a gente precisa fazer. Porque, como o Nathan falou, é uma questão de responsabilidade também, né? A gente responde para o clube, para o distrito, para o Rotary. A gente tem clube padrinho, então tem que ser uma questão bem organizada também. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser chato para os associados, né? Porque senão, para quê, né? Então, acho que é uma questão de equilíbrio. Tudo uma questão de equilíbrio. E, assim, tem clube que vai ser mais formal, tem clube que vai ser um pouco mais informal, mas eu acredito que está todo mundo junto e todo mundo tem opinião para falar o que pode ser mudado ou não, o que poderia ser melhor ali dentro. Acho que é por aí. Beleza, Alisson, muito obrigada. Vi que o Everton entrou depois, o Everton é do Campinas, né? Você quer falar para a gente um pouquinho, Everton, de como está sendo sua experiência aí no Rotaract? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Só para me entender que vocês estão em processo de transição, quantos de vocês estão do Interact? Sou eu, o Marquinhos, a Bia, a Gabi Levinson e a Micaela. A Ana tá aqui, o Natan, o Matheus e o Alisson são do Rotaract. Que delícia, ótimo, bastante gente, é isso aí. Então vamos lá, deixa eu só ligar aqui minha câmera. Agora vocês estão conseguindo me ver bem ou não?
Presente, Everton. A gente não conhece você. Sim. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é o Everton Castro, para quem não me conhece. Sou novo no Rotaract, entre aspas, aqui em Campinas. Minha entrada assim, na família Rotário foi diretamente direto com o Rotaract Club, então meu primeiro contato já foi com o Rotaract, eu não iniciei lá no Interact. Então, como que foi essa busca aí, essa minha fase de entrada para o Rotaract? Primeiro, eu estava assim, na minha cidade, que é no caso o interior de Mato Grosso, de onde eu venho, né, chama Barra do Garças. Então, o Rotaract que eu me associei, que eu auxiliei a fundar, inclusive, eu vou explicar para você durante esse processo, chama Rotaract Clube de Barra do Garças, distrito 4.440, onde eu busquei e tive toda a minha experiência com família Rotária até então. Então, na minha cidade, eu estava nessa fase aí de 18, 19 anos, querendo entrar para um projeto social, fazer alguma coisa diferente, né? E aí eu comecei a buscar pelas redes sociais, né? O que eu poderia estar fazendo, o que eu poderia estar me envolvendo com atividade extracurricular fora ao que eu já fazia na minha vida pessoal. E aí eu coloquei lá no Google, vamos dizer, organização social para atividade social, atividade extracurricular. E a primeira coisa que apareceu foi o Rotaract Club. E aí eu me interessei, fui buscando para saber o que era o Rotaract em si, o que o Rotaract fazia, qual era a visão, os valores dessa organização, desse clube, para se encaixava dentro do meu perfil que se era aquilo que eu estava buscando, né? E aí, por incrível que pareça, eu encontrei uma página do Facebook na época do Rotaract, da existência de um clube de Rotaract na minha cidade, né? Que naquela época, quando eu estava buscando, ele estava desligado. Mas tinha contato com o Rotary do meu município, que até então no município existia 2 Rotary Club, a qual este Rotaract ele estava apadrinhado pelo Rotary Club de Barra do Garças, que era o primeiro lá, o mais antigo do município, certo? E aí eu entrei em contato diretamente com o Facebook, né, do Rotaract naquela época, e não obtive resposta. Então passou-se uma semana, 2, e eu fiquei intrigado com aquilo, né? Porque como é uma organização, por que esse pessoal não está ativo, não está fazendo nada, não está nem me respondendo? Aí eu, né, não satisfeito com isso, busquei a página do Rotary Club do meu município, que eu vi lá na página que estava ligada a esse Rotaract. Foi onde o pessoal que me respondeu, né, já no segundo dia, o pessoal do Rotary me respondeu dizendo que existia, sim, um clube de Rotaract, mas que não estava ativo naquele momento, né, que tinha algumas pessoas que estavam querendo reativá-los, inclusive eram filhos de rotarianos naquela época. Outro ponto aí que eu não sou filho de rotariano, então minha família também não tem nada a ver com o Rotary. Eu, por livre e espontânea vontade, busquei e tive interesse de participar de verdade. E aí ele me explicou mais ou menos como é que funcionava e passou o contato de uma das pessoas que estavam querendo abrir um Rotaract, reativar na realidade o Rotaract, porque aquele Rotaract que já existia o nome em si dentro do município já era um clube bem antigo, né? Mas que estava desativado. O pessoal que ativou na época bem de 2000, de 1999, desistiu ao longo do processo e acabaram fechando o clube. E aí isso era lá em 2014, olha só para vocês verem. Aí eu entrei em contato com o menino, no caso, na época, chama Murilo, né? Ele foi uma pessoa que acho que foi o que mais me incentivou, inclusive, a entrar para o clube, a auxiliar nessa transformação de querer levantar novamente o clube do município e, sem dúvida, fazer a diferença ali, né? Então, aí eu peguei, assim, tipo, será que realmente vale a pena, né? Porque eu queria, de fato, entrar no algo que já estivesse estabilizado, que já estivesse, assim, encaminhado, que já estivesse fazendo algum projeto, eu só ia lá para ajudar e pronto, acabou. Mas não é assim que funciona no Rotaract, não. Vocês vão ver depois o porquê, eu vou explicar ao longo da minha fala. Então, depois que eu entrei em contato com ele, a gente marcou uma reunião, um encontro para conversar. Ele me falou das propostas dele, os interesses que ele tinha em reativar esse clube e o que a gente poderia estar fazendo, né? E aí a gente foi para uma praça bem movimentada da cidade que tem lá na cidade. E aí a gente sentou, começou a conversar, começou a colocar os objetivos assim vamos dizer, na mesa, falando o que ele queria fazer. E foi perguntando a minha opinião, e eu ali sem saber muito sobre Rotaract, não tinha noção nenhuma de que ia fazer, estava só concordando, e falei, vamos, vamos. E aí a primeira coisa que a gente viu que só nós dois não íamos conseguir, né? De fato, levantar aquilo novamente, ativar aquilo novamente.
E aí a gente pegou e começou a pensar em chamar mais pessoas ou mais jovens da idade, que naquela época era de 18 a 30 anos, né, que no caso onde se estabelecia esse período de faixa etária para a Rotaract Club, que puder ou que tivesse perfil de fato para serviço social e que pudesse e tivesse interesse mais ainda de querer fazer transformação social, né? A gente precisava muito dessa palavra lá. E, inclusive, para trazer pessoas, a gente colocava muito disso, né? A ação de querer fazer o bem, de dar de si sem antes pensar em si, o lema rotário lá do RI de 2005. Então, a gente sempre mostrava isso para as pessoas que tinham interesse de entrar e as que não tinham, mas que a gente buscava fazer com que elas viessem para o nosso lado, né? O lado do bem, de querer fazer diferença a nível municipal, elas tivessem essa noção de qual que era o nosso papel ali, qual que era o nosso perfil de pessoas, o que a gente estava querendo fazer, né? A transformação, a mudança que a gente estava querendo fazer. Tá, então aí em 2014 começou isso tudo. A gente iniciou com 4 pessoas, né? A gente começou a nos organizar, nos organizamos na sede do Rotary naquela época, que é a sede mais antiga do município. Então a gente frequentava mais as reuniões do Rotary do que fazer as nossas próprias reuniões. Até mesmo para poder entender como que funcionava um Rotary Club, já que a gente é um programa de Rotary, é um processo que vai se encaminhando até a gente chegar lá na fase final, que é de Rotary Club, a gente queria entender mais ou menos como é que funcionava. E aí, o primeiro dia que eu tive esse primeiro choque de contato com a reunião de Rotary, que eu vi aquele pessoal se organizando, sentado, né, numa forma de L, lá de frente à bancada central, onde senta o presidente, a secretária, tesoureiro e o púlpito, que compreendia lá o protocolo e organização, né, a organização realmente das reuniões rotárias me chamou muita atenção. Eu achei lindo de ver aquilo, né? E a forma como eles discutiam também. Claro que a gente sabe que o Rotary, eles têm uma forma totalmente diferente de trabalhar, de realizar serviço social do que o Rotaract, né? Então, ali, como eu já não conhecia muito bem, eu já fiquei meio assim, será que vai valer a pena eu ter que fazer essas mesmas coisas que esse pessoal faz? Não estou vendo, estou me sentindo muito motivado, né? Mas aí depois a gente sentou, buscou mais na internet, foi buscando principalmente com outros clubes mais antigos que o nosso no município havia. Então, depois que a gente entrou em contato com os clubes mais antigos, o pessoal de outros clubes, principalmente, ficaram se sentindo motivados em querer nos ajudar, porque viu que estávamos querendo novamente levantar um clube que já existia, mas que foi desligado ao longo do tempo. Então, assim, o que mais nos ajudou naquela fase inicial foi essa ajuda, não só do Rotary, né, interno, padrinho que a gente tinha lá, mas também de outros clubes do nosso distrito. O nosso distrito, ele compreende hoje, se não me engano, 36 Rotaracts Club, é um distrito muito grande, então, e é o único distrito só, diferentemente do que a gente vê aqui em São Paulo. E deixa eu ver o que mais aqui, que eu fui anotando pontos aqui para poder falar para vocês. Certo, tá. Então, em 2014 foi quando eu iniciei minha fase de Rotaract Club, né? Aí, em 2014, a gente começou a se organizar de fato com a ajuda dos outros Rotaracts, e aí a gente começou a trabalhar dentro de cargos, né? Porque a gente via que seria necessário a gente ter cargos para que a gente pudesse organizar os nossos trabalhos a partir daquilo ali, do que a gente ia fazer, o projeto que a gente queria fazer, certo? Então, a gente começou a subdividir os 4 lá para poder tentar pegar alguma responsabilidade de que um Rotaract Club exigia, né? Segundo as pautas, segundo a referência que a gente tinha do representante distrital, certo? E aí, então, naquela época, eu peguei o cargo de diretor de imagem pública. Então, eu gostava muito na época de tirar foto, gosto ainda até hoje. E aí, eu fiquei com essa parte mais de mídia mesmo. E aí, teve o menino que me chamou, né, por ele ser já da família Rotária, ter frequente na família Rotária desde o Interact, ele preferiu ficar como presidente, porque até mesmo para ele poder se organizar, mas não queira dizer que a partir dali, ele como presidente, né, ele ia ditar o que a gente ia fazer, não. Uma coisa que eu acho que é bem importante no Rotaract Club, apesar de a gente ter esses cargos hierárquicos, é que a gente trabalha em equipe, né? Eu acho que o que mais organiza, assim, que funciona dentro do Rotaract é o trabalho em equipe, no qual você trabalha com um grupo num todo, você subdivide as tarefas que tem como um todo, porque todo mundo ali tem sua vida pessoal, que é muitas das vezes atarefada, e ninguém quer se atarefar com mais um problema, vamos dizer, né, mais uma atividade fora aquilo ali que você tem de obrigação, até porque o Rotaract não te dá viés financeiro nenhum, né? Então é uma ajuda que você está dando para a sua comunidade, uma ajuda que você está dando para a sociedade em prol do serviço social, certo? Então, ali a gente queria fazer com que funcionasse para cada um de nós que estávamos ali, e aí a gente conseguisse crescer aos poucos. Em 2015, no ano rotário de 2015 2016,
a gente conseguiu fundar o nosso Rotaract Club através de muito trabalho, de conversar com a governadoria, de pagar as pendências que já haviam sido anteriores, desde quando se encerrou com a última equipe. E naquela época eu assumi a secretaria, então foi uma fase bem difícil, conturbada, principalmente para mim, porque eu tive que dar conta de muita coisa, fora as coisas que eu estava vivenciando naquele momento. E aí, até que, enfim, em 2015, a gente conseguiu fundar o nosso clube oficialmente via RI, né? Rotary Internacional, onde a gente teve o nosso número de RI. Isso foi muito gratificante. Inclusive, a gente fez essa fundação, foi na convenção de Rotary, que teve do distrito. Inclusive, a gente aproveitou porque ia ser justamente no nosso município, então todos os Rotaries do estado de Mato Grosso iriam se juntar para a convenção de Rotary no nosso município. Então, a gente aproveitou a oportunidade, claro, né, dentro da convenção, dentro das palestras que iriam ter, né, principalmente os rotaractianos que viriam para essa convenção, para estar nos oficializando, né, como a Rotaract Club via RI Internacional. Então, ao longo desse tempo, eu passei por diversos cargos, desde o diretor, como foi o primeiro, né, o diretor de imagem pública. Em sequência, eu fui para secretário. Depois de secretário, eu peguei o cargo de protocolo. Depois do cargo de protocolo, como eu já tinha, se não me engano, estava já no 2º ano da universidade, eu fiquei um pouco mais atarefado, eu preferi ficar só como associado representativo. Então, eu me afastei um pouco das atividades gerenciais do clube, justamente para dar conta das minhas coisas dentro da universidade, mas não que eu pudesse afastar do clube. Isso eu não queria jamais que acontecesse, né? Então, preferi deixar um pouco de lado as pendências do clube para que eu pudesse me dedicar mais à minha universidade naquela fase. E aí, logo em sequência, eu peguei o cargo, logo em sequência, eu peguei o cargo de presidente, né? Então, em 2018, 2019, foi minha gestão que eu tive como presidente do clube, na qual foi uma gestão totalmente... Foi um desafio muito grande para mim, como ser humano, como pessoa, né, como profissional na época. Eu já estava, inclusive, no último ano da universidade. E aí, imagina, o último ano da universidade, com presidência de um clube. Olha que meu clube, para vocês terem noção, ele saiu de 3 associados em 2014 e eu peguei com a gestão com 19 associados. Para vocês verem, né, o viés que a gente teve aí, o crescimento tão grande que a gente teve, de um trabalho positivo que a gente veio fazendo ao longo desses anos rotários aí dentro do nosso município. E aí fomos cativando pessoas, trazendo jovens para estar trabalhando e atuando com a gente dentro do município naquela época. E aí, então, em 2018, eu aceitei essa proposta para ser o presidente, daí onde eu comecei o trabalho árduo de organizar essa gestão aí, que já vinha sendo trabalhado ao longo dos outros anos rotários. O que a gente buscava sempre ao longo das futuras gestões era tentar dar continuidade a um trabalho que teve êxito da última gestão. Então, a gente sempre buscou aqueles projetos que mais se desempenharam, que mais a gente obteve resposta favorável da comunidade, né, do nosso clube interno em si, para estar dando continuidade e implementando, né, outros projetos também, para que pudessem a gente ter uma gama de projetos e projetos recicláveis ao longo das gestões, ao longo do tempo. Durante a minha gestão, eu tentei fazer uma gestão voltada mais para o profissionalismo. Por quê? Todas as gestões, a partir da gestão de 2016, a gente pensou, né, em conjuntura com o presidente, no caso era a presidente na época que se queria assumir, de criar lemas para gestões. Porque a gente acha que a partir do momento que você cria lemas para a sua gestão, você centraliza um objetivo central do que você quer fazer, né? E aquilo lá trazia com que você trabalhasse frente àquilo ali, você tivesse foco para poder fazer com que seus projetos eles tivessem um processo, né, tivessem processos positivos ao longo do tempo e que você pudesse transformar, vamos dizer assim, as pessoas em si internas, eu falo os rotaractianos, mas também a comunidade fora, para elas saberem de fato o que é Rotaract e entenderem qual é o nosso papel ali, nosso trabalho, certo? E nos ajudar, porque a gente dependia muito da ajuda externa das pessoas, né? Então a gente fazia muitos blitz nos semáforos, fazia muitos rifas. Então a gente conseguia muitos projetos financeiros através de doações, através desses projetos que eu citei anteriormente, para estar conseguindo ter um caixa, porque mesmo tendo 19 associados, muitas das vezes, nem sempre a gente consegue manter uma taxa de R$10 para mensalidade.
ou muitas das vezes tem associados que, por dificuldades financeiras, por mais que seja um valor baixo, não consegue arcar com essa despesa, e ali a gente não queria fazer com que a pessoa se desligasse do clube justamente por conta disso, né? Então a gente tinha que, de fato, fazer alguma forma para que a gente conseguisse não ficar no vermelho dentro do nosso caixa, até porque a gente tinha pendências distritais a ser cumpridas, a gente precisava desse dinheiro para estar fazendo a manutenção dos projetos. Então, a gente sempre trabalhava muito com projetos financeiros. Então, a cada 2 meses, a gente tinha um projeto financeiro, a gente tinha algo para ser feito. E até hoje, os companheiros que eu tenho, que estão lá no Rotaract Club, eles falam que acho que a gestão que mais trabalhou foi a minha, porque eu sou uma pessoa que sou muito organizada. Um pouco chato por conta disso também, porque, assim, quando eu iniciei minha gestão, eu deixei tudo planejado, sabe? Eu fiz o cronograma mensal de cada projeto que a gente ia desenvolver, para não correr o risco de quando chegasse, por exemplo, naquele mês para desenvolver um projeto, a gente não tivesse ideia, a gente não tivesse saber o que faria, entende? Então, assim, mas eu sempre deixei claro, quando apresentei meu plano de gestão, que a gente sempre, no início da gestão, a gente apresenta o plano de gestão, para que os meus companheiros entendessem que aqueles projetos não seriam necessariamente os projetos que a gente precisaria seguir ao longo da gestão, mas que ficasse aberto para mudanças, eram ideias minhas que eu teria para o clube, frente ao que eu achava naquela época como presidente que poderia estar contribuindo para o clube e fora ali, e que ficaria aberto também ao longo do tempo para a gente acrescentar ou mudar ou tirar da forma como todo mundo achasse melhor, né? Mas que pudesse, aqueles projetos pudessem dar uma visão ou deixar mais amplo para as pessoas, para os companheiros pudessem estar acrescentando melhor naquilo ali. Bom, ao longo da minha gestão, assim, trabalhei bastante com questões de palestras. Então, uma das habilidades que eu atribuí muito aos meus associados naquela época foi o perfil de liderança. Então, sempre, a cada um mês, a gente tinha um projeto que era contínuo ao longo da gestão, que era um projeto de profissionais. Como a gente tinha muitos universitários naquela época, a gente procurava tentar inserir projetos da vida acadêmica ou da vida profissional de aqueles que não eram envolvidos com a vida acadêmica para dentro do Rotaract. A gente queria implementar aquele que ele trabalhasse para trazer esses conhecimentos para os outros companheiros, para saber a importância daquele serviço que ele atuando, ou que ele está futuramente, que ele irá trabalhar, para a gente entender o que aquela profissão teria frente à sociedade. Era uma forma de capacitar nós próprios mesmo para entender a importância das outras profissões em si, certo? E foi um projeto que deu muito certo. E aí, nisso, a gente criou laços, não só com esse projeto a gente conseguiu atrair mais associados, mas conseguimos manter, né, nossos associados ali dentro, porque um dos perfis e um dos papéis do Rotaract é o desenvolvimento da liderança, o desenvolvimento da oratória, o desenvolvimento da organização, dentre outros aí que são ditos pelo Rotaract. Então, eu sempre busquei, junto com a minha equipe, né, a gente está trabalhando nisso para que pudéssemos manter esse estilo de trabalho do Rotaract, manter essa essência principal, né, que é o dar de si sem antes pensar em si, mas de uma forma mais organizacional mesmo, que é em vista que a gente vê na família Rotária. Então, nas nossas reuniões, a gente sempre procurava, na maioria das vezes, eu acho que foram poucas as reuniões que a gente não teve reuniões formais. Então, a gente sempre procurava compor a mesa, presidente, secretário, tesoureiro, púlpito, com o protocolo, seguindo todo um protocolo organizacional das reuniões. Por quê? Porque aquilo a gente via a importância daquilo, principalmente para quando a gente, por exemplo, fosse participar de uma reunião com o Rotary, que, graças a Deus, naquela época, o nosso Rotaract, ele se aproximou muito do Rotary, que a gente tinha uma dificuldade muito grande de comunicação com o nosso Rotary. Então, ali naquela gestão que eu procurei mais ainda, era ter esse perfil de companheirismo frente ao Rotary, porque a gente dependia deles, né? A gente estava ali utilizando espaço, a gente precisaria deles para estar nos ajudando nos projetos. Então, aquela relação precisaria ser fortalecida. E para isso, o Rotary, às vezes, tinha uma visão diferenciada do Rotaract, achava que a gente estava ali só para brincar e tudo mais, e não. Então, a gente queria transparecer de fato para o Rotary que a gente era profissional, a gente está ali, por mais que a gente está fazendo serviço social, a gente estava ali não só para nos divertir, porque é um momento, vamos dizer, de extravasar durante nossos problemas da vida, mas também de realizar projetos voluntários e ajudar pessoas, mas de uma forma organizada. E a gente queria mostrar isso para o Rotary, para eles nos levarem de fato a sério. E deu muito certo, né? Então, a partir do momento disso, a gente começou a ser mais presentes nas reuniões do Rotary, né? Todas as reuniões que havia no Rotary semanalmente, a gente sempre tinha 2 ou 3 associados que estavam presentes. E os projetos, as reuniões que tinha, eu esqueci, as festivas rotárias que havia,
a gente era convidado, sempre saindo, a gente sempre estava em peso do Rotaract, a gente compunha, sentava junto com o presidente do Rotary na mesa, e isso era muito importante para nós, né? A gente, de fato, vê que a gente estava sendo reconhecido ali, né? Era um processo importantíssimo para o clube em si, né? Não só para o clube, mas para todos os rotarianos que estavam ali, para eles verem que nós somos jovens de ação, somos jovens que estão querendo fazer a diferença na nossa comunidade em si. Bom, quem mais que eu posso falar para vocês? Essa foi minha experiência como presidente. Agora, não seria pontos negativos, né? Como todo lado positivo, sempre tem um ponto negativo. Você sabe que jovem é complicado, gente. E nessa faixa etária de 18, vamos dizer, até os 23 anos, são muitos jovens que estão em fase de desenvolvimento, né? Mentalidade pessoal, mentalidade profissional. Então, é complicado você também, às vezes, estar lidando com diversos pensamentos. Então, como a gente era um grupo muito grande, a gente tinha diversas ideias ali que às vezes chocavam. Ou seja, começava a ter umas picuinhas, tinha umas briguinhas. Quando era a gente vivia fazendo assembleia para poder discutir, principalmente os pontos internos, que era onde a casa caía, a cadeira voava, os palavrões saíam, xingava. Assim, era catástrofe, mas por um lado era bom, porque a gente sentava de fato ali e resolvia nossos problemas. E eu acho que é um ponto importantíssimo de uma fase de Rotaract Club, porque você precisa, de fato, resolver os problemas. Se você vê que não está dando certo alguma coisa, se você está com dificuldade com algum companheiro, senta, conversa da melhor forma possível, porque não adianta você estar ali emburrado, não querer trabalhar, não querer fazer, participar de projeto por conta do companheiro. Não, você tem algum problema, a gente tem que sentar e conversar, né? E muitas dos projetos que eu queria implementar, muitas das coisas que eu queria implementar para o clube foram, de fato, às vezes, interpretado de maneira diferente, né? Muitos companheiros não gostaram, outros criticaram, mas muitos deles, graças a Deus, aceitaram de bom coração, viu que aquilo iria dar certo e a gente acabou resolvendo. Então, assim, o que eu quero passar para vocês é que, de fato, de qualquer lugar que você vai encontrar problemas internos, vai ter problemas com relacionamento interpessoal, mas o que você precisa entender é que isso não pode te desmotivar a fazer o seu propósito ali, a fazer ou estar ali para aquilo que você realmente quer estar. Então é importante você ter essa mentalidade de que se você quer continuar, né, ao longo da família rotária, você precisa ter amor ao projeto social, amor à família rotária em si, para poder estar levando isso de uma melhor maneira possível, porque são muito jovens, né? Igual eu falei, vai ter momentos que você vai acabar discutindo, vai ter momentos que você vai se sentir triste, vai ter momentos que você não vai querer sair para ir para a reunião. Então é complicado. Então você tem que levantar a cabeça, né? Resolver seus problemas com o colega, caso tenha, suja, e continuar da melhor forma possível. O Rotary já é uma fase assim mais, vamos dizer, meia solta. Então, por isso que eu falo que a forma deles organizar são diferentes, porque eles não têm muitos projetos, não são tão atuantes igual o Rotaract Club. A gente fala que o Rotary, sem o Rotaract não existiria, assim, sabe? Assim, claro que existiria porque eles têm nome. Mas eu falo em questão de ações sociais, o Rotaract ele é mais atuante em si, em vista do que o Rotary Club. E isso faz muita diferença. Bom, de cargos que eu acho que já falei para vocês que eu já passei, foi... e logo depois que eu saí da presidência, eu fui como past president no ano seguinte. Aí foi onde eu me mudei para Campinas. E hoje eu estou no Rotaract Club de Campinas, a convite do Matheus. Estou como vice-presidente, auxiliando nesse processo de organização do clube. Estou aí contribuindo juntamente com ele, com a Ana, com os meninos aí no geral, para a gente estar fazendo esse lindo projeto, tentar fazer com que o clube ele seja atuante em si, em projetos dentro de Campinas, mas a gente possa estar fazendo diversos outros projetos em conjuntura com outros clubes, em conjuntura com o próprio Rotary de Campinas. Claro que é uma realidade totalmente diferente da que eu vivenciava, né? Porque existia somente o meu Rotaract. Então, as pessoas elas se concentravam mais ali, né? A gente tinha o foco de trazer pessoas para o nosso clube. Aqui a gente são vários clubes, e isso é maravilhoso, isso é magnífico. Então, as pessoas têm a oportunidade de estar indo para outros clubes, estar trabalhando de outras formas, estar conhecendo outras famílias otárias, né? Apesar de a gente ter vamos dizer, uma linha tênue aí do que
que é o Rotaract e como se organizamos de uma forma geral para todas, são várias oportunidades de estarem conhecendo outros companheiros em si. Isso é lindo e tem que fazer parte mesmo. Então, vocês que estão aí nessa fase de transição, que pensem em ir para o Rotary, acho que é muito importante, para o Rotaract, acho que é muito importante, sim, vocês considerarem essa ideia de ir. Sei que vai ser difícil tomar a decisão, porque a fase de 18 anos é complicada, porque, eu não sei se eu vou trabalhar, eu não sei se eu vou para a faculdade, vou estudar para o vestibular. É difícil, gente, mas eu recomendo vocês irem sim, porque vai ser um momento que vocês vão ter, assim, aquela válvula de escape da vida de vocês, né? E fazendo algo bom, estando com companheiros, conversando, nem que seja ali uma roda para tomar uma cervejinha, ou fumar um narguilé, igual vocês muito gostam, né? Para assistir um filme, seja o que for. Mas é bom vocês terem seus companheiros ali e fazer projetos, que é o mais lindo ainda, fazer a diferença na sociedade com projetos sociais. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, e espero que tenham gostado. Essa foi a minha experiência. Outra coisa que é interessante falar para vocês também sobre os eventos do Rotaract. O Rotaract ele tem 3 eventos oficiais, que é a DIRC, a CODIRC e a CONARC. A DIRC é o evento no qual a gente se junta para poder fazer a capacitação dos futuros cargos que irão ser assumidos daquela próxima gestão. A CODIRC é onde o pessoal faz toda a avaliação durante a gestão, premiação, né? Isso eu falo a nível distrital. E a CONARC já é um evento, um congresso nacional de Rotaracts, no qual junta todos os Rotaracts, todos os distritos do Brasil todo e até mesmo de fora, né, para estar se integrando, se capacitando, tendo palestra, cada um compartilhando suas experiências, seus projetos que haviam êxitos. E como um todo, é muito bom, vivenciem, continue vivenciando isso aí, a família Rotary, que é maravilhoso. E espero ver vocês aí, futuros rotaractianos, daqui a um tempo, tá bom? Obrigado, gente, um abraço. Com certeza, obrigada, Everton. Diga, Matheus, diga. Não, e também dos eventos, legal falar também no nosso distrito em si, a gente tem o Game, que a gente chama de Game do Poderoso, que é um Indirk, né? Um evento que o pessoal do Interact agora teve a experiência de viver um pouquinho na versão digital, mas a gente já fez 2 anos e pretendem fazer todo ano, que é um evento esportivo, assim, e a gente faz diversos jogos, é super divertido. E tem também os encontros estaduais, né, que o Everton acabou não comentando. E os eventos de Rotaract são bem diferentes dos eventos de Interact. Acho que eu posso colocar que a gente tem mais autonomia nos eventos do Rotaract para participar e tal. É bem legal. E o Everton deu uma palestra aí, né? Acho que não tenho muito do que falar, resumiu bem tudo aí. Então, eu só queria agregar um pouquinho disso aí mesmo. Então, o pessoal do Interact saiu aqui, falaram que tinham que sair, mas está gravando, e aí, para os rotaractianos que não sabem, a gente tem um canal no YouTube. Para vocês, não tem nenhum vídeo, mas eu jogo as reuniões lá, como não listadas. Se vocês quiserem ver alguma reunião nossa, pode pedir o link que eu mando. Então, eu vou jogar a gravação lá também, então eu vou falar algumas coisinhas aqui. Eu pedi para eles assistirem o final, porque falar algumas coisinhas em relação ao Interact mesmo, nada de reunião e tudo mais, mas no geral, né, a gente tem muitos convidados. Para os rotaractianos que não sabem, semana que vem, dia 14, a gente vai dobrar o nosso quadro associativo com uma cerimônia de posse, e o Interact que vocês conhecem é um Interact muito, muito sólido, é um Interact muito do EAD, né, digamos assim, porque a gente não teve nenhuma reunião presencial ainda, e a nossa reunião presencial, ela é muito diferente do que é a nossa reunião virtual. A gente conversa mais, a gente ri mais, como a Ana Taki falou, as nossas reuniões do Interact são mais um papo, a gente conversa, discute, não tem protocolo, na reunião tanto presencial quanto online não tem. Eu, como presidente, vou seguir sem protocolo, eu não gosto muito, acho que foi um negócio muito estagnado, mas tem muito de Interact e de Rotary ainda para vocês conhecerem, né? Muito. Os eventos, a gente tem também a CODIC, tem a DIC, REDIC, mas tem muita coisa ainda para conhecer, e como o Everton falou para a gente, falando aí do clube que ele fundou, nunca a gente tem que desistir, né? A gente tem que sempre erguer a cabeça e tentar colocar algo para frente, né? A gente ouviu também da Ana que o clube estava tendo algumas dificuldades no começo, e olha onde eles estão hoje, né? Então, às vezes no Interact a gente fica com preguiça de ir numa reunião, como falaram também, às vezes a gente fica, porque a presidente está mandando mensagem no WhatsApp de novo, porque eu encho muito saco no WhatsApp,
mas faz parte, e eu já falei, a gente não tem que viver de Interact, mas a gente tem que viver o Interact, né, enquanto a gente está nele. Então, tem muita coisa ainda para conhecer. Ano que vem eu pretendo voltar com as reuniões presenciais. E aí vocês vão conhecer de verdade o que é o Interact e tudo que tem de divertido, tudo que tem de sério também. E como conversaram sobre os cargos, eu acho legal a gente mostrar um pouco de tudo, de todos os cargos, para que, como aconteceu esse ano rotário, não caia as coisas de paraquedas, né? Porque no começo do ano rotário eu tive que aprender sobre todos os cargos para ensinar meus associados sobre todos os cargos. E é muito difícil isso. Então, a gente nunca pode dar 2 passos atrás e 1 para frente. Tem que ser sempre ao contrário, né? 1 para trás e 2 para frente. Então, tem muita coisa para conhecer ainda. É um mundo muito amplo, tanto na parte informal quanto na parte formal. Mas, como aí todos os rotaractianos falaram, que já fizeram parte do Interact, né? É uma coisa singular, é uma coisa única que a gente tem que aproveitar, abre muitas oportunidades, assim como o Rotaract, né, oportunidades diferentes, como vocês falaram bastante da autonomia, né? Mas estou muito feliz que a gente vai dobrar o nosso quadro associativo e tentar sempre trazer mais associados para a gente continuar aí com o nosso Interact, né? Mas aos poucos, faz 3 anos que eu estou no Interact e ainda não sei tudo também. Então, demora um tempinho, mas quando a gente voltar nesse presencial, vocês vão ver o que é de verdade o Interact, conhecer os rotarianos, ter mais contato com os rotaractianos, que às vezes a gente se trombava na sede, né? E é sempre muito gostoso. Vamos fazer vários companheirismos também, né? Fazer mais projetos juntos. Então, muito obrigada por todo mundo que veio, tanto os rotaractianos quanto os interactianos. Com certeza foi muito construtivo para a gente ouvir todas essas experiências de vocês. Vamos estar sempre fazendo coisa junto, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Acho que você é uma presidente bastante centrada, bastante madura, tem conduzido muito bem. Só de ouvir você falar, assim, das pretensões de vocês, da forma como vocês se organizam, com certeza vão evoluir aí para o Rotaract associados com muito propósito. E acho que essa é a palavra final, assim, que a gente gostaria de dizer para vocês. Nunca percam o propósito, é ele que mobiliza, ele é a matriz de tudo, né? E assim como o Everton colocou. Então, o propósito de Interact e de Rotaract ele é muito singular, e o Rotaract é que faz tudo girar, né? Então, o Rotary e o Rotaract, eles não são uma coisa separada, né? O Rotary só existe se tiver Rotaract, se tiver Interact, eles também são desfecho disso. Então, a gente precisa fazer girar esse propósito todo, e agora a distância é um pouco difícil, mas acho que essa é a mensagem final. Enquanto o Rotaract Clube de Campinas, imagino que o Matheus possa falar melhor, a gente está sempre disponível para vocês, para qualquer coisa, para qualquer parceria, Ana, qualquer um de vocês, inclusive, ajuda para qualquer outra coisa, assim, da vida, que a gente sabe que é desafiador. Enfim, é isso. Nós te agradecemos. Uma boa tarde para vocês, bom domingo, bom início de semana. E é isso, galera. Digo mesmo. O Nathan resumiu bem o que eu ia falar. É isso aí mesmo. Obrigado por ter chamado a gente, obrigado por fazer. Acho que para nós que fomos interactianos é sempre bom dar uma relembrada nos momentos. Foi para mim muito, muito especial. E como o Nathan falou, contem com a gente. Quando quiserem participar das nossas reuniões, estão sempre convidados. Só avisar. E chamem para fazer projetos, a gente vai chamar também. E assim que possível, assim que tiverem a idade, venham para o Rotaract, que a gente não morde sempre, só às vezes. Então é isso. Obrigadão, Ana. Obrigadão ao pessoal todo aí. Obrigado pelo convite, galera. E precisar de qualquer coisa, eu reafirmo o que eles falaram. Contem com a gente. A gente está aqui junto com vocês para ajudar no que for preciso. Digo mesmo como Interact, né? Projetos que a gente faz junto, o Dia das Crianças já passou, mas tem o Natal vindo. Já fiquei sabendo que vai ter projeto, então... Opa! Junto sempre, viu? Obrigadão, pessoal. Bom domingo para vocês. Boa semana. Tamo junto sempre. Tamo junto. Obrigada.